Ontem nós mostramos o caso desse turista do Mato Grosso, né? E até entrevistamos um médico especialista em alergias e ele acabou ressaltando os riscos da contaminação cruzada de alimentos. É que muitas pessoas não sabem, mas os utensílios usados na cozinha podem também transferir micro-organismos de um alimento para o outro. E é o que nós vamos saber agora na reportagem de WT, Williams Tavares, aqui no Fenômeno. Deixa eu ver. Nós estamos num restaurante-escola localizado aqui no Jaraguá. Quais são os cuidados que a pessoa precisa ter ao preparar os alimentos? São essas informações que a gente vai obter a partir de agora. A professora Poliana Guzmão já nos aguarda por aqui. Professora, seja muito bem-vinda. De cara a gente já pergunta, quais são esses cuidados? Ai, são tantos. Muitas vezes a gente para de prestar atenção no nosso dia a dia mesmo, até em casa, nos riscos que nós estamos expondo à nossa família e à sociedade. E quando a gente está falando na produção dentro de restaurantes, como é o caso aqui do nosso restaurante escola, é preciso que a gente verifique as placas de corte, que a gente chama em casa de tábua, que a gente pega uma e nela a gente corta tudo. E é tomate, e é cebola, e é carne, e é peixe. E não é assim. Cada um tem uma cor, cada um tem uma serventia. É preciso ter cuidado com as fritadeiras, é preciso ter cuidado na hora de higienização, é preciso ter cuidado na hora de entrada e saída dos pratos. A RDC 216, que ela explica todo o passo a passo a respeito disso. E aí depois nós temos uma validação pela Anvisa. Quando nós estamos falando de cuidar da alimentação, nós precisamos entender que nós estamos lidando com vidas. E a contaminação cruzada é onde tem os maiores casos de problemática dentro da cozinha. Então, o cru com o cozido, um alimento que não foi higienizado nem sanitizado da forma correta, uma carne que não foi armazenada da forma correta, que não teve o seu processo de descongelamento da forma correta, uma carne ou um alimento que não teve a manutenção de temperatura, tudo isso pode ocasionar diversos tipos de doenças voltadas para o alimento, que nós chamamos de DTA, que são as doenças transmitidas pelo alimento. Então aqui é onde tudo acontece, né? De forma organizada, higienizada. Sim, sim. Aqui fica as placas de cortes com cores diferenciadas. Cada uma ela é utilizada para um elemento diferente. Então, nós temos a verde, que nós colocamos a parte de vegetais, a vermelha, que vão as carnes vermelhas, as amarelas, que vão as aves, as azuis, que vão a parte de peixes e frutos do mar. Então, cada uma tem a sua função. Nós não podemos confundir esse processo. E quando eles saem daqui, é porque a proteína já veio do lado da produção. A gente tem toda uma separação, tanto na parte do processo, quanto na parte da entrega para os nossos clientes. Principalmente quando nós vamos lidar com alergias que são bem mais graves, como é a questão dos frutos do mar. Como ela bem disse, a gente tem a fritadeira para os vegetais, frituras, coxinhas, e a fritadeira específica para os frutos do mar. Então tudo que tem frutos do mar que pode causar uma alergia, uma patologia, a gente frita nessa, e o restante das coisas nós fritamos nessas. Quais são as informações, professora, que a senhora reforça sobre a salada? Higienização das folhas, tá? As folhas, elas foram lavadas e sanitizadas. As pessoas pensam que é a mesma coisa, ou se não pega, bota vinagre e jura que tá tudo limpinho. Não é assim. Nós precisamos ter cuidado, porque é preciso que tenha um contato mínimo da quantidade do hipoclorito ou da água sanitária, desde que a água sanitária só tem hipoclorito de sódio, ela não pode ter outro ingrediente, e ela precisa ter no máximo 1,5 ppI de formação de cloro. Se tiver mais do que isso, a gente precisa fazer uma maior diluição. Aquela famosa 1 colher para 1 litro, depende muito da diluição, isso aí é bem técnico, né? Essa área que nós chamamos de copa suja, que é quando os pratos retornam dos comensais. Então, a pessoa chegou, comeu, o prato volta para cá, para que não aconteça a contaminação cruzada de um prato que esteja limpo e apto para comer para um prato que já foi consumido. Vejam que há toda uma logística, todo um cuidado e uma dinâmica para que não aconteça essa contaminação cruzada, nem contaminação de outras formas ou de outros setores aí, ou de outras contaminações que possam também causar problemas de saúde. Por isso que é importante, para quem lida com alimentos, tem que ter todas essas recomendações e todos esses cuidados na hora de servir qualquer que seja a alimentação. Pode ser que tenha acontecido isso com esse jovem que acabou então comendo o caranguejo, já que ele já tinha uma informação, já tinha passado por alguma situação complicada com o camarão, não com o caranguejo.
mas pode ter acontecido então essa contaminação cruzada. Infelizmente, mais uma vez, os nossos sentimentos aos familiares desse jovem.